jogo de bets, eu jamais trouxe algo que viciasse as pessoas. Nunca fiz isso, sempre tive essa integridade. É uma pena que as pessoas não dão valor a isso. Uma pena, porque qualquer coisa que eu falo fora daquilo que ela não quer ouvir é desinscrição. Aliás, muitas das vezes está lá, aprende, não se inscreve, não segue, entende? E ao mesmo tempo eu vejo canais que passam só porcaria com milhares de seguidores. É uma coisa que eu não consigo entender. Aliás, na verdade, eu nem consigo entender como eu, dando aula, apenas sendo um professor, ainda assim consegui sobreviver e ser um dos canais mais assistidos do mundo. No YouTube eu estava entre os 8 mil mais assistidos, no Facebook estou entre os 1.000 mais assistidos. Nem dá para acreditar que dando aula, né, que uma pessoa que traz integridade, que traz saber, que traz conhecimento, ainda assim esteja bem. Mas a maioria das pessoas aí que eu vejo é fechando com produto errado, produto ruim, que se dane. E eu tenho muito medo, porque a gente sabe que também as plataformas ganham com esses joguinhos. Eles pagam propaganda para as plataformas, é muito dinheiro, são bilhões. E a partir do momento que você se rebela contra esse sistema, que é o seu caso e o meu caso, a gente começa a cair num limbo mesmo. A gente começa a cair no limbo. Se você começa a divulgar jogo de aposta, seu canal sobe lá em cima. E se você faz que nem a gente, cai no limbo. E as pessoas não têm compreensão. As pessoas vêm, fazem hate e não querem totalmente desescrevendo em 3, 2, 1. Por qualquer coisa que eu fale, cara, que não agrade. Não apoiam. É muito ruim pra gente. É muito ruim mesmo. Mas mesmo assim, eu não consigo, cara, ser sacana. E eu fico muito contente que o Felca também não consegue ser sacana, cara. Eu tenho muito orgulho de você, Felca. Muito orgulho mesmo. Diante do senador, estratégia... Tá, isso aqui. Para isso, vestido como uma garota que acaba de acordar e foi emburrada a fazer a prova na escola. De óculos, moletom, cabelo solto e um copo Stanley rosa. Não se sabe se lotado de todinho, água ou vento. Os senadores, por sua vez, tinham ou deveriam ter outra missão. Mostrar que a de Pacóvia, a depoente, não tinha nada. Bem, meia hora depois, dava até para dizer que ela ganhou a briga, mas a briga não aconteceu. Diante dos parlamentares, ela foi tão tietada que não faltou sequer ser interrompida para fazer uma selfie com um fã. Para quem achava que já tinha visto de tudo em uma CPI, o checklist andou um pouco. De olho nos seguidores da influencer, a maioria dos parlamentares não estava preocupada em esclarecer nenhuma suspeita durante a sessão. Queriam piscar para futuros eleitores e tratarem a jovem menina rica como uma adolescente que ainda não sabe que precisa escovar os dentes antes de dormir. Tá, deixa eu ler que tá acabando. Foi o que fez o senador Cleitinho, de PLMG, ao condenar o pecado e não o pecador. E depois pedir um vídeo no meio da sessão para enviar um beijo da depoente famosa para a esposa. Isso aqui é completa falta de profissionalismo. Isso aqui é uma CPI. É uma CPI. Pior fez Jorge Cajuru, PSB, né? Que pediu a palavra para fazer um testemunho em defesa da Virgínia. Um talento, um fenômeno do sogro dela, o cantor Leonardo, da dura vida de senador das próprias bets que deveria investigar. Eu acho que a justiça não está muito preocupada em investigar a bet porque deve estar ganhando dinheiro junto, né? A justiça não tem muita preocupação em regulamentar aberto, não é porque deve estar entrando dinheiro junto, né? Senador por Goiás, o sistema está todo comprado, viu, pessoal? Senador por Goiás, Cajuru pode até rasgar dinheiro, como o próprio afirmou, mas não é louco a ponto de arrumar encrenca com duas das maiores instituições do Estado que lhe garantiu 8 anos de mandato. 3, se cortar o marido da influencer, o cantor Zé Felipe, presidente da sessão, igualmente etados pelos presidentes. Pois é, muito rabo preso, né? Muito rabo preso e pouca justiça. Não podemos questionar uma pessoa da integridade da Virgínia, não é dono de bet. Se for, abandono meu mandato e faço voto de pobreza, diz o Cajuru. Pelo testemunho, ele ganhou um convite para morar na casa dela e um merchan em forma de agradecimento nos stories. Caramba, cara. Ela fez um agradecimento nos stories de um mano que tava pra fazer a CPI, cara. Que circo, né? E o merchan foi esse dividido com Cleitinho, porque a garota propaganda disse ter saído apaixonada e a quem qualificou como alguém com dom de trazer paz e o que precisou ser usado pela NASA. Quem esperava circo acabou dançando em palanque. Antes do depoimento, Virgínia postou normalmente a rotina como se nada estivesse acontecendo, saiu de lá dizendo-se grata aos novos amigos da CPI e aproveitou o buzz para anunciar uma mega promoção do Sagrife, não de jogos ao menos, né? Acostumada a consertar o relógio com luvas de boxe, até os parlamentares mais experientes tiveram dificuldade de saber se a influência diante deles não sabia mesmo o significado da palavra mitigar, como ela deu a entender a certa altura, ou se incorporou o personagem a tal ponto que entregou em branco a prova de língua portuguesa. A única ali que parecia não cair na graça era a relatora de comissão Soraya Tronic, Podemos MS, né, que em certo momento lançou o método socrático para questionar. Ora, se a fortuna da influencer não vende as apostas, por que então fazer propaganda de apostas? Virgínia acusou a Sinapse e disse que iria pensar no caso se chegasse em casa. A lição de casa não é ela que precisa entregar. Bom, vamos ver, né? A matéria foi mais voltada a criticar os senadores ali do que a Virgínia em si, né? Mas, de certa forma... Eu também acho isso, Felca. E acho que esse é o grande problema. Porque, veja, você tem os senadores, provavelmente tem os deputados. As bets ganham bilhões no Brasil e vão continuar ganhando. E é óbvio que as bets vão acabar distribuindo esses lucros para os deputados e senadores. Então, assim, as coisas vão ficar legalizadas. A Virgínia, bom, é legalizado o que ela está fazendo? E aí? Os senadores e os deputados vão aprovar? Esse é o grande problema. Felca, eu acho que nós dois aqui estamos fazendo uma briga moral. Moral, porque colocar as pessoas no vício é imoral. E eu tenho muitas crianças aqui no meu canal. E eu estou aqui como um professor para ensinar, fazer com que as pessoas aprendam.
e não para botar ninguém no vício. Eu sou totalmente contra isso, e você também. Mas a verdade é que isso vai ser aprovado, isso vai ser legalizado, o que é pior. E daqui a pouco está normalizado. Infelizmente, é a discussão e a briga da inversão de valores. E a gente vai perder. E o pior, os nossos canais vão acabar caindo, porque vão entrar no limbo também. Isso é muito triste. É muito triste saber que o Brasil, ao invés de priorizar a educação, só prioriza porcaria, desgraça, treta, baixaria. Nossa, é triste. Você que segue o canal, meu, do Felca, compartilhe os canais, compartilhe os vídeos, assistam. A gente vive disso. Mas sacanagem, nem eu nem o Felca, nem o Felca, eu tenho certeza, vamos fazer com os nossos seguidores. Tamo aí. Parabéns pelo seu trabalho, Felca.